Olá, vivo recebendo a seguinte pergunta. Diogo, meu filho tem direito a um acompanhante individual especializado? Meu filho é autista. Vamos lá. A lei específica dos direitos dos autistas, a 12764 de 2012, em seu artigo 3º, parágrafo único, prevê que, comprovada a necessidade, ou seja, o que é comprovada a necessidade? Médico prescreveu, outros profissionais de saúde prescreveram, um fono especialista em transtornos da aprendizagem, um psicólogo, um neuropsicólogo, enfim. Comprovada a necessidade. E comprovada a necessidade não significa que somente o médico é legítimo para essa comprovação. A própria lei denominada ato médico prevê a competência dos outros profissionais para prescreverem tratamentos, acompanhamentos, etc. Mas na prática, o que vale mais é o laudo médico, ok? Então você tem a questão prática e a questão legal. Faça o uso da maneira que for melhor para você. Bem, comprovada a necessidade nos termos que eu acabei de falar, voltando para o parágrafo único do artigo 3º da Lei 12764 de 2012, a criança matriculada nas classes regulares no ensino regular terá direito a acompanhante especializado. O que é ensino regular? Muitos vão dizer, inclusive eu entendo assim também, ensino fundamental e ensino médio. De certa forma, a educação infantil estaria de fora. É como se eu dissesse, nos termos dessa lei, a criança autista no ensino, na educação infantil, mesmo com comprovação de necessidade, não teria direito a esse acompanhante especializado. Bem, essa é uma maneira de dizer, mas eu entendo também que o ensino regular previsto nessa lei não é bem só essa ideia de ensino regular fundamental e médio. Seria ensino regular no sentido de ensino obrigatório, que também cai na ideia do ensino da educação obrigatória infantil fundamental. Ok, beleza, mas nós sabemos que a questão da educação obrigatória, ela é por idade também. Ela envolve questão de idade. Então, eu tenho que olhar também a questão da idade. Com qual idade essa criança é obrigada a ir para a escola? E indo para a escola somente na idade obrigatória, provavelmente ela vai para a educação fundamental. Então, por isso que a gente fica nessa ideia de que só é obrigatório no ensino regular. E faz um pouco de sentido, com base somente na Lei Berenice Piana. Mas o assunto não morre aqui, tá? Vão acompanhando o meu raciocínio, que esse assunto é um pouco complexo. Mas eu quero matar esse assunto aqui nesse vídeo, mesmo que o vídeo fique longo. Não importa. Quem quiser que assista até o final. Bem, a questão é, mas podemos olhar também de outra maneira. Podemos olhar o que está previsto na Lei Berenice Piana como educação regular, o ensino regular e não o ensino especial. Ou seja, a criança que vai para uma escola regular, seja educação infantil, fundamental ou médio. E uma vez indo para a escola regular, seja educação infantil, não obrigatória, fundamental obrigatório ou médio obrigatório, ela tem direito ao acompanhante especializado. Eu acho até, e digo assim com propriedade, que essa é a intenção da lei. A criança que vai para a escola regular, independente se ela vai para o infantil, para o fundamental ou para o médio. Porque a ideia da lei é, se a criança vai para uma PAI, para uma Pestalozzi, para um centro de educação especial, não precisa de acompanhante especializado, porque lá todo mundo presume-se que é especializado. Lá o ambiente é todo voltado para crianças autistas e deficientes. Agora, se ela vai para uma escola regular, onde, em linhas gerais, a maioria das crianças vão ser crianças, entre aspas, neurotípicas, que não precisam do acompanhante especializado, e essa criança autista que é equiparada a deficiente para fins legais precisa, não importa se ela está no infantil, no fundamental ou no médio. Eu prefiro essa tese aqui, agora que eu acabei de dizer.
Bem, esquecendo a Lei Berenice Piana, não podemos esquecer que nós temos a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. E tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência como a LDB falam de educação infantil, de ensino fundamental, médio, educação regular, de educação especial, de inclusão, de adaptações necessárias, de atendimento eficiente para criança deficiente. Autista é equiparado à pessoa com deficiência. É direito da criança com deficiência do autista e de outros deficientes, altas habilidades e superdotação, um acompanhante especializado também, se for o caso, mesmo que não tenha na LDB e no Estatuto da Pessoa com Deficiência essa previsão expressa como tem na Lei dos Autistas. Porque como que eu vou dar um atendimento inclusivo, adaptado, eficiente, preparado, humano para um deficiente se ele não tiver um acompanhante individual especializado? Só com adaptação de materiais? Só com adaptação de avaliações? Só com adaptação de horários? Só com adaptação de cardápio? Ele pode precisar também de um acompanhante especializado. E para esse atendimento ser eficiente, é claro que a pessoa tem que ter aptidão, gostar de criança e também ser especializado. Especializado na deficiência, especializado em ambiente escolar, especializado em questões pedagógicas. Isso é óbvio, isso é ser especializado. Não é ter mestrado, doutorado, é ser especializado. Não importa a forma que ela é especializada. Pode até ser mestrado, doutorado, pode até ser estudante, mas não há um critério específico para isso, né? Haja vista que a própria LDB fala de formações e isso é assunto para outro vídeo. Como é assunto para outro vídeo também, a questão da criança estar na escola regular ou na educação especial, como já está previsto na Constituição, que preferencialmente criança deficiente deve ir para a educação regular. Eu tenho diversos outros vídeos sobre isso, mas tem situações que é melhor para o seu filho, e aí eu não estou falando de discriminação, não estou falando de preconceito, que é melhor para o seu filho ficar fora da escola, fazer o homeschooling, ou até mesmo ir para a educação especial. Mas aí cabe aos pais, equipe terapêutica, médico, tudo analisar. E não estou dizendo com isso, repito, que você tem que aceitar discriminação, preconceito, segregação, não é isso, tá? Mas enfim, eu tenho outros vídeos sobre isso e etc. E para fechar, o parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei dos Autistas, que foi onde eu comecei esse vídeo, o que está escrito lá? Acompanhante especializado. Não está escrito acompanhamento especializado. Então, se você lê acompanhante especializado, você já lê individual. Porque se fosse para dizer que esse acompanhante especializado poderia ser 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5 estudantes, não estaria acompanhante especializado, estaria acompanhamento especializado, que é o que o AEE faz, que é um professor, um atendente educacional especializado, mais coletivo, na sala de recursos, etc. Agora, o acompanhante especializado é questão de português, isso não é suruba não, pessoal. Acompanhante especializado que vai atender 5 crianças, isso não é suruba não, desculpe o termo. Mas é esse mesmo, acompanhante especializado. Acompanhante, quem acompanha idoso? Quem acompanha uma criança? Acompanhante, 1 para 1, 1 para 1. Claro que, voltando no início do parágrafo, se houver comprovação de que esse acompanhamento é individual. Mas isso vem no laudo, acompanhamento individual. E a lei garante, acompanhante é individual. Senão seriam acompanhantes, acompanhamento, um acompanhante para quantos forem. Então, o que está na lei é, me diz você, laudo, se é individual. Se você, laudo, me disser, é o que está na lei. Então, não tem discussão. Acompanhante especializado, capaz, apto para cada criança, se assim for a prescrição. Inclusive na educação infantil. Por mais que existam formas de ver a lei dos autistas, deixando essa ideia de acompanhante especializado somente para o fundamental e para o médio. É um raciocínio, ok? Mas esse raciocínio pode ser derrubado por tudo que eu falei no vídeo aqui. Então você vai ter que assistir o vídeo 1, 2, 3, aí depende do seu interesse, não é? Beleza? Então, é isso aí. Compartilha, faz o que você quiser com esse vídeo, consulta outras pessoas. Um grande abraço para vocês.